Fala aí, Viro Liquidez. Como é que vocês estão? Tudo bonzinho aí? Segundou, né? Segundou, vamos lá. Mais uma semana, mais um início de semana. Bom, minhas operações, minhas análises iniciaram no domingo. Então, ontem à noite abriu com um gap gigante aqui de baixa. Então, eu tracei essa FIBA aqui, fiz uma FIBO gap aqui dessa região. E aí fiquei aguardando, né? Eu estava com a expectativa que o mercado viesse a fazer uma movimentação aqui de queda, para mitigar mais essas regiões aqui de baixo, tá? Tínhamos aqui algumas regiões de baixo para ser mitigadas, então era essa a minha expectativa. E aí fiquei aguardando ser formada uma estrutura vendedora para a gente poder realizar essa venda. Daí colocando aqui no tempo gráfico de 1 minuto, a gente tinha essa região aqui de Fair Value Gap e fiquei aguardando ser rompida essa região. No momento do rompimento aqui desse Fair Value Gap, eu aguardei esse reteste aqui para poder realizar a venda. Então ficou mais ou menos por aqui. Meu stop ficou aqui nesse topinho e o take aqui nessa região de fundo, tá? Já adianto para vocês que eu fiz bastante operações, então tenho aqui até no outro gráfico os prints das operações para ficar mais dinâmico, tá? Para ficar mais visivelmente melhor para a gente acompanhar. Então foi feito aqui essa operação. No momento que o mercado fez essa estrutura aqui, vendedora, vou adiantar aqui para vocês acompanharem. Ó, o mercado entregou uma boa movimentação aqui de queda. Depois, quando ele mitiga aqui essa região aqui de fundo, decido trazer aqui o meu stop gain aqui para esse fundo. Ó, inclusive, eu fiz até o desenho aqui errado, né? Foi ao contrário, foi mais ou menos por aqui, tá? O stop aqui no topinho e o take aqui no fundo, tá? Aí, novamente, né, quando o mercado mitiga aqui essa região e já volta, né, recuando toda essa, né, dando esse recuo aqui e formando também aqui uma estrutura compradora no momento do rompimento desse fair value gap aqui, com o candle forte, tá? Aí eu posicionei o meu stop que estava aqui para aqui essa região. Aí o mercado foi lá e tirou a gente do stop gain. E aí foi isso aqui para o domingo. Depois, até fiz uma outra venda aqui em cima dessa região. Vou mostrar aqui, ó. Aqui foi aguardando um tempo gráfico de 2 minutos. Vou mostrar aqui. Aqui nesse rompimento desse Fair Value Gap, aqui com esse candle forte vendedor. Aí no reteste, aqui eu fiz essa venda. Não tirei o print aqui, porque eu já adianto para vocês. Ele até chegou a movimentar aqui bem. Mas novamente, meu stop, perdão, meu take estava aqui nesse fundinho, tá? Mas acabei nem tirando, porque acabou pegando no meu stop, né? A gente dormiu, fui dormir e aí acordei com esse stop. Aí ele estopou a gente e depois chegou até a entregar uma boa movimentação aí de queda, mas de toda forma não teria pego aqui no nosso take, tá? Nosso take estava aqui nessa região, ele só mitigou aqui nessa região, que era outra liquidez, uma liquidez mais interna. E foram essas, né, as minhas operações aqui para o domingo. Bom, então aqui para o pré-mercado eu estava enviesado para alta, visto que o mercado não mitigou aqui nessa região, né, de liquidez, ele preferiu capturar apenas a liquidez interna. E aí, imaginei que o mercado viesse a fechar esse gap. Então, estava na intenção aqui do mercado vir fechar aqui o gap e mitigar aqui nessas regiões. Tracei também uma FIBO aqui desse topo até esse fundo. Então, a gente tinha essas regiões aqui, tanto 50% como a região aqui de 60% dessa FIBO, tá? Então, confluía o 61 com o fechamento do gap. Analisando aqui o VIX também tracei essa Fibo Gap, desse fundo até esse topo, e aí também tinha a expectativa do VIX fazer essa correção aqui para baixo, tá? Para pelo menos aqui essas regiões. O VIX caindo, o Nasdaq sobe. Então, é isso, beleza? Aqui, colocando nos 5 minutos, quando o mercado chega nessa região aqui de demanda, ele respeita essa região, e aqui no momento em que o mercado deixa esse comprador aqui, decidir fazer essa compra aqui, o stop ficou aqui no fundinho, e aí o take tentar mitigar essas regiões, né? Tentar pelo menos fazer um take barra barra, enfim, naquela mesma estratégia. Não coloquei o stop gain, não coloquei o take, né? Só posicionei aqui minha operação, minha ordem de compra, o meu stop loss, e é isso. Fiquei aguardando como é que ia ser a reação do preço. Aí aqui para a abertura, o mercado já reagiu super positivo aí ao nosso favor. Chegou até mitigar aqui essa região de 70% de toda essa FIBO aqui. E olhando também no momento da abertura, observei que, né, a gente tinha as ações, tinha bastante movimentação. O VIX também tinha entregado aquela região aqui de 30%, então eu imaginei que viesse a haver alguma correção. Ó, percebe que o mercado aqui, o VIX, crava na região de 30% e já houve aquela reação compradora em cima dessa região. Aí eu decidi sair no meu stop gain, com mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aí, acho que foi no 1 minuto.
analisando aqui, quando o mercado fecha esse candle aqui, aí toca no 70% e recua isso daqui, dando essa rejeição, aí decidi sair aqui no stop gain, pagando 5 para 1. Tem até aqui o print da operação, então a gente comprou aqui nesse ponto. Quando o movimento já tinha sido entregue, aí eu posicionei o meu stop aqui nessa região, e aí foi aquilo que eu falei, né? Quando ele saiu batendo aqui e rompendo essas regiões mais para cima, aí eu fui encurtando, né? Me protegendo e colocando ali, né? Take barra barra, e aí tirou a gente no stop gain, foi uma belíssima operação. E aí, né, o mercado entregou uma queda, não vi a operação aqui para essa região, tá? Para poder fazer essa venda, não teve operação vendedora aqui no meu operacional. Porém, aqui colocando novamente no 1 minuto, aqui, não, deixa eu voltar aqui para mostrar qual que foi a liquidez que ele tinha capturado e mitigado. Aqui, se a gente colocar esse indicador de sessões e a gente colocar aqui os 50, uma FIBO em cima dessa sessão de Londres, a gente percebe que o mercado cravou na região de 50%. A gente tem aqui regiões de Fair Value Gap e também dentro do tempo gráfico de 30 minutos, a gente tem uma região aqui de order block, que ele crava exatamente nessa região. Aqui no 1 minuto, quando o mercado segura em todas essas regiões, aqui a gente tem um micro Fair Value Gap aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Temos um micro Fair Value Gap aqui nessa região. E aí, quando o mercado rompe esse Fair Value Gap, eu tenho até aqui esse indicador também de VWAP, para a gente ver como é que foi a reação do preço ao tocar na VWAP. O mercado também, aqui no candle de 1 minuto, ele rompe a VWAP. Aí eu fui, né, beleza, acionou, habilitou aí para a gente poder comprar. Poderia fazer logo uma compra aqui de cara? Poderia, só que o stop ia ficar de 40 pontos. E aí decidi posicionar aqui no reteste. Então coloquei, né, a minha operação aqui, minha ordem aqui nessa região de Fair Value Gap, o stop aqui no fundinho, então abaixaria aqui para 30 pontos e o take novamente aqui para essas regiões de topo, tá? Aí pagaria 3 para 1. Faria muito sentido, seria muito vantajoso aí pra gente. Então até tirei um print aqui nesse momento, ó, aqui para vocês verem. O mercado havia rompido a VWAP, posicionei aqui no reteste do Fair Value Gap, e aí, infelizmente, olha o que aconteceu. O mercado subiu reto, 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 reto. E aí, a gente não conseguiu pegar essa compra, tá? Ficamos de fora aí dessa compra, mas tudo bem. Depois, quando o mercado novamente pega nessa região aqui de 70% e captura essa liquidez do topo aqui da abertura, aí deu uma possibilidade aqui de venda. Então, vendi aqui no momento desse rompimento aqui desse Fair Value Gap e vendi a mercado, tá? Não aguardei o reteste para não acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, do mercado ir embora sem a gente. O meu viés aqui estava super comprador. Então, tipo, por isso que eu até coloquei um take mais conservador, um take mais curto, 2 para 1, pagaria super. E teria essa liquidez interna aqui. Então faria sentido sim de fazer essa venda. Até o preço chegou a reagir bem. Ele chegou, deixa eu ver aqui quantos pontos. Chegou a pagar 40 pontos. O nosso stop aqui estava de 24. Então chegou até a pagar aí, deixa eu ver, acho que 2 para 1. Não, 1,70, né? 1,70. Então, mas infelizmente aí pegou no nosso stop, então ficamos aí com esse stop. Depois fiz mais outra compra, né? Conforme eu disse para vocês, fiz bastante movimentação, fiz bastante negociação. Mas o mercado deu boas oportunidades, né? O mercado entregou bons movimentos aí na segunda-feira. Aqui, colocando no tempo gráfico de 5 minutos, a gente tinha uma região de demanda, esse candlezinho vendedor aqui. E aí, quando o mercado cai manipulando, cai com fraqueza aqui, então possibilita sim a gente de poder comprar nessa região. Aí eu fui e tomei uma decisão de comprar aqui. Foi uma compra mais arriscada, sim, porque não deu uma estrutura tão bonita assim compradora, tá? O meu take estava aqui nessas regiões, que são regiões de pavio de tempos gráficos maiores, tá? Então, colocando o tempo gráfico aqui de 1 hora, são regiões de pavio que a gente tinha aqui, ó. Todas essas regiões, 50% também de pavio. Então, faria sentido também de colocar aqui. O stop, o risco retorno aqui ficaria de 4 para 1. Maravilha. Aí o mercado foi, né, entregou até uma movimentação aqui bacana, mas foi subindo com fraqueza, tá? Não gostei dessa maneira que ele subiu. Quando ele rompe aqui esse Fair Value Gap, tá? Aqui esse Fair Value Gap aqui, ele mitiga aqui essa região de liquidez interna novamente, e reage positivamente aqui, né, para o lado vendedor. Daí eu decido sair da minha compra, então meu take que estava aqui nesse topinho, decidi sair, né, mais ou menos por aqui. Quando eu fui ver, confesso para vocês que quando eu fui ver isso daqui, já tinha acontecido, né, já tinha passado, até cheguei atrasado nesse rolê, né. Então saí da minha compra e entrei na venda. Então foi aqui, mais ou menos por aqui. Ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui a operação comprada foi essa daqui, ó. Ela até chegou a pagar bem, chegou a pagar seus 120 dólares, mas foi isso, tá?
Depois a gente fez uma venda, como eu disse para vocês, a gente saiu dessa compra e entramos na venda aqui nesse rompimento. E, novamente, foi até atrasado, porque a venda boa seria mesmo aqui no reteste desse Fair Value Gap, tá? Então, já vendia mercado mesmo. Ele quase estopou a gente, tá? Ele quase estopou, mas depois entregou até um movimento bom aí. Quando o mercado cai, retorna, deixa todo esse pavio aqui de rejeição, eu decido botar o meu stop aqui nessa região aqui de pavio. O stop ficou de 4 pontos, né? Maravilha. E aqui nos 5 minutos, novamente, a gente tinha outra região de demanda, tá? Dentro do tempo gráfico de 5 minutos, ele estava segurando bem aí nessas regiões, né, de demanda, de oferta. Então, eram regiões que ele estava segurando no dia de hoje. Aí o mercado foi caindo, ele travou em cima da região. E aí, quando o mercado estava voltando novamente aqui, aí eu decidi sair. Mais ou menos por aqui, tá? Tipo, por aqui, mais ou menos. Pagou aí 6 para 1, maravilha. Uma operação linda. Aqui, ó. E aí foi isso, tá? E foi tudo isso, na verdade, né? Foram muitas operações, muitas execuções, o que, né, de fato, eu não estou acostumado a fazer, mas o mercado foi dando a oportunidade, foi, né, entregando essas movimentações, e foi isso. Fechou? Então, vamos finalizar por aqui. Então, muito obrigado a todos. Voltamos, retornaremos amanhã, e tamo junto. Valeu, abraço, tchau, tchau.